Boa noite todos, é muito bom estar juntos. Eu sou Daniel Rivera. Eu gostaria de começar o nosso tempo hoje com um tempo de encorajamento e agradecimento. Eu queria te encorajar aí em casa, que Deus te ama. Tem sido um tempo incrível aprendendo sobre a igreja essas semanas passadas e como ser a igreja. E sobre tudo isso, aprendendo sobre tudo isso, me faz ver e enxergar que Deus realmente nos ama. Ele está construindo uma família aqui em Goiânia. A própria família dele, ele tem planos, ele tem sonhos para o nosso grupo. Ele está construindo uma coisa forte. Eu pessoalmente queria agradecer vocês, a minha família em Cristo, por ser parte da minha vida. Faz já quase 3 meses que eu moro aqui em Goiânia e tem sido um tempo incrível, aprendendo muito. E eu queria te agradecer pelo seu carinho, por mim, por me receber, por me ensinar tantas coisas, pela sua amizade. Vamos começar o nosso tempo hoje à noite com uma oração. Vamos lá. Senhor, te agradecemos pela igreja. A igreja mundial, todos que viveram antes de nós e todos que vêm depois de nós, Senhor. É muito bom ser parte de uma coisa que é eterna, Senhor, que tem propósito, que muda vidas. É muito importante, Senhor, que todo mundo te conhece, Senhor. E sabemos que é uma grande honra ser parte da sua família, Senhor. Oramos que esse tempo hoje à noite pode nos preparar, pode nos ensinar a como ser a sua igreja, Senhor. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, só para fazer uma rápida revisão com vocês. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema de como ser igreja. 2 semanas atrás, a gente teve o tema de Jesus é o nosso Senhor, Senhor ou servo, que as pessoas dentro de uma igreja tomam a posição de servidão, de servos, como Jesus tomou essa posição também. A semana passada, ouvimos o nosso irmão Alcides pregando aqui sobre que a igreja é o corpo de Cristo. Lendo no livro de Daniel e vendo que a realidade do reino eterno, que o reino chegou aqui na terra e que a igreja é parte do reino de Deus. E terminamos o nosso tempo em Atos, capítulo 2. E é aí que eu gostaria de a gente começar hoje à noite. Vamos abrir nossas Bíblias a Atos, capítulo 2 e vamos começar a ler juntos. O tema de hoje é dedicados. Dedicados. Como ser igreja, precisamos ser dedicados. Atos capítulo 2, versículo 38. Aqui, Pedro está dando direções às pessoas que queriam viver as suas vidas em uma forma dedicada ao reino de Deus. Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pare comigo um pouquinho para imaginar esse dia. Naquele dia houve um crescimento de 3.000 novos discípulos. 3.000 pessoas agora arrependidas, agora perdoadas. 3.000 pessoas agora cheias do Espírito Santo, com esperança para os seus filhos. 3.000 novos cristãos em uma só cidade.
Pense no último batismo que você viu aqui em Goiânia. E quão especial foi ver essa pessoa tomar esse passo de fé, desse passo de gratidão, de convicção e ser batizado. Lembra da celebração depois. Lembra desse momento tão especial em que você parou e você olhou e você viu a igreja crescendo. A igreja está aqui. Imagine isso. Agora, 3.000 pessoas em um dia. E nós sabemos o que acontece nos próximos versículos. Eles se dedicaram. Esses 3.000 pessoas se dedicaram. Eles mudaram o mundo deles. Eles viveram a missão. Com certeza não foi perfeito, mas foi uma coisa que Deus usou e podemos aprender deles. Vamos continuar lendo. Versículo 42. Esses 3.000, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora imagine comigo, só por um momento, se depois desses 3.000 serem batizados, em vez de ele se dedicar a tudo que a gente acabou de ler, em vez de ele se dedicar aos ensinos dos apóstolos, a comunhão, partir do pão, orações, cheios de temor, louvando a Deus, todos os dias, uma pessoa, 2, 10, 20 mais, acrescentando ao número de discípulos. Em vez disso, imagina esse cenário comigo. Imagine se depois disso, todos os 3.000 voltaram para suas casas, seus países, seus trabalhos e decidiram que a melhor forma de servir a Deus era agendar apenas 2 horas por semana. 2 horas por semana eu vou me esforçar, eu vou me dedicar à igreja. E o resto da semana é para mim e para minha vida. Imagina se isso acontecesse. Imagine comigo se esses 3.000 que receberam o Espírito Santo, agora em vez de servir, decidiram pagar um pequeno número de pessoas para fazer a maior parte do trabalho da igreja, para que o resto pudesse ter um ótimo culto no domingo. E todos os domingos seria ótimo, porque ninguém teria que se esforçar. E todo mundo poderia focar em si mesmo. Imagine se esse grupo de 3.000, em vez de se aprofundar na palavra e ter um grande respeito pela palavra, em vez de fazer isso, imagine se esses 3.000 começaram a reclamar sobre as pregações de Pedro, de Paulo. É muita escritura, ele fala muito, ele grita muito, ele não grita. Imagine se em vez de levar a missão de Deus para o mundo inteiro, esse grupo de 3.000 decidisse ficar com medo. Em vez de viver essa vida para o Evangelho, eles decidiram amar as suas coisas materiais, ficar em casa e viver uma vida de conforto.
em vez de fazer o que Deus chamou eles para fazer. Imagine se esse 3.000 se tornasse como nós hoje. Imagine se o nível de dedicação deles fosse igual ao nosso hoje. Como seria a situação da igreja 2.000 anos atrás? Se o nível de dedicação deles era o nosso nível hoje. Eu acho que temos muito a aprender desse grupo de discípulos. Como os primeiros discípulos, depois da ressurreição de Jesus, eles formaram a primeira igreja. E aí, um exemplo de como a igreja deve ser. Eles não eram como nós. Em muitas formas. A cultura deles era diferente. A história do tempo deles era diferente. E essas coisas nós não podemos mudar sobre a nossa situação. Mas a dedicação deles, o respeito a como eles tratavam as vidas deles, isso nós sim podemos aprender e colocar em prática. Ser igreja, o que a Escritura nos está mostrando é que ser igreja significa que somos dedicados. Não existe igreja que não está dedicada. O que vemos sobre como ser igreja desses versículos é que a igreja é um modo de vida e não um evento. Vamos ler juntos de novo, versículo 44. Versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles estavam juntos no templo. Eles partiam pão em casa, eles participavam de refeições, com sinceridade e alegria de coração, louvando a Deus, e Deus cresceu o número de discípulos. O que fez eles diferente foi a dedicação deles. Eles eram dedicados. Deus abençoa isso. Deus abençoa a dedicação. Ele acha isso muito bom. E muitas vezes pensamos saber o que precisamos para que a igreja tenha um grande impacto nesse mundo. Pensamos que sabemos o que precisamos fazer. Mas, na verdade, podemos estar errados em muitas dessas coisas. Se o seu filho, de 10 anos, chega até você às 23 horas da noite e pergunta para você, fala para você, mãe, eu estou cansado, você pode me fazer um cafezinho? O que você vai falar para o seu filho? Você vai falar, filho, vai para a cama. Por quê? O sono é a solução certa para o cansaço dele. Não um cafezinho às 23 horas da noite. O que o seu filho pensa que é preciso, talvez não é a solução certa. Nós somos o garoto de 10 anos, pedindo café do pai às 23 horas da noite. Achamos que sabemos o que precisamos fazer, mas o nosso Pai Eterno nos mostra o que precisa fazer uma igreja. Achamos que precisamos de muitas coisas, de uma banda, precisamos de um pregador jovem, precisamos de um lugar legal para onde podemos nos reunir, precisamos de bom marketing, de uma página boa no Facebook, precisamos de aulas para crianças e a lista nunca terminará. Essa lista vai crescendo. Legal se temos essas coisas. Mas eu acho que confundimos igreja com essas coisas. Aqui em Atos 2, as escrituras são bem claras. O que é que forma uma igreja? Simplesmente, versículo 42 diz que
eles eram simplesmente dedicados a algumas coisas básicas: a Bíblia, a comunhão e a oração. Dedicação a essas coisas é mais importante de qualquer outra coisa que podemos fazer. Se não temos oração, ensinamento bíblico, comunhão, partir do pão, nada mais importa. Se nós não estamos dedicados, nada mais importa. Um grupo de pessoas dedicadas, aqui em Atos 2, um grupo de pessoas dedicadas a aprender de homens que andaram com Jesus, a comunhão, a oração. Essa dedicação foi uma coisa que o mundo nunca viu antes. E essa dedicação simples mudou o mundo para sempre. Versículo 47 diz que o Senhor acrescentou diariamente os que iam sendo salvos. Nesse momento agora, eu te pergunto, eu acho que é uma boa pergunta. Você gostaria de fazer parte dessa primeira igreja? Você acha que você gostaria de fazer parte dessa igreja? No começo, para mim, eu diria sim. Porque eu quero ver esses milagres, eu quero aprender, eu quero orar, eu quero estar em comunhão com os meus irmãos e irmãs. Mas depois de pensar um pouco e depois de ler o livro de Atos, eu sei que, sendo parte dessa primeira igreja, seria muito desafiante para mim hoje em dia. Mas eu quero usar o resto do nosso tempo hoje para ensinar e desafiar o nosso modo de pensamento sobre como ser igreja. Eu vejo que estamos crescendo e fazendo muitas coisas boas em nossa igreja. Mas eu espero que esse tempo agora de ensinamento, de compartilhar com vocês, vai te ajudar a se dedicar novamente. Tomar a decisão que nós precisamos ser dedicados. Vamos começar com a primeira coisa que ele explica aqui em versículo 42. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicaram aos ensinos dos apóstolos. A Bíblia, para eles, não era um livro completo. Não era um livro que você poderia ler quando quiser. Os apóstolos estavam lá ensinando. E se você estava lá aprendendo dos apóstolos, você teve que escutar com muito cuidado. Porque eles estavam compartilhando o que Jesus disse para eles. A ênfase não seria tanto a energia do pregador, as analogias do pregador. A ênfase era na mensagem que eles estavam compartilhando com o grupo. Só ouvir a palavra de Deus era uma bênção para esse povo. Você precisa se dedicar também aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos dos apóstolos, à Bíblia, para que a Bíblia pode estar dentro de você e não só em frente de você quando você está lendo ela. Em Mateus 4,4, Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muitos de nós nunca pensam, nem tem a ideia de, hoje eu vou faltar no jantar, hoje eu vou também faltar no almoço. A gente não para de comer, a gente sabe que a alimentação é importante. Aqui Jesus diz que a palavra de Deus te dá mais vida do que pão. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa ser dedicado à palavra de Deus. Às vezes, a gente não enxerga o tesouro que está em nossas mãos.
as palavras do Deus eterno, que você pode ler qualquer hora do dia e se dedicar. Como está a sua dedicação à Bíblia hoje? Você está sendo um bom discípulo? Você está fazendo perguntas? É possível a Bíblia te ensinar novas coisas? Bom, vamos para a segunda coisa. Eles se dedicaram à comunhão. Nessa época para eles, se você quisesse visitar, vamos dizer, uma outra igreja, um outro ministério, você teria que fazer o quê? Você teria que andar até esse lugar, ou ir de barco, ou ir de carruagem. Você teria que se dedicar bastante suficiente para gastar dinheiro, ir até esse lugar. Possivelmente se colocar em perigo ou em frente de perseguição para visitar outros discípulos. Essas pessoas na primeira igreja não eram monges, eles tinham trabalho e filhos, eles eram pais. E ainda, para visitar outros discípulos, você tinha que sair longe da sua família por semanas, até meses. Nessa época, na comunhão de discípulos, não tinha torcedor, tinha jogador. Você é parte do time. E se você está dentro do convívio com outros discípulos, era para você usar os seus dons espirituais. Por que eu vou viajar semanas? Viajar através da perseguição, de dinheiro, de perigo, para chegar lá e sentar e falar com ninguém, não fazer nada, não servir. Isso não faz sentido. Eles eram simplesmente dedicados a estar com outros discípulos e aproveitar do momento que eles estavam com outros discípulos. Também eles estavam juntos para a missão, juntos evangelizando, juntos estudando a Bíblia com outras pessoas. Não era só um momento, mas era parte da vida deles. Faz alguns meses atrás já, que eu estava evangelizando na UFG, sozinho, pelo menos tentando evangelizar. Mas a diferença do meu dia ficou quando eu estava sozinho contra quando eu estava com o Vinícius. Quando eu estava sozinho, eu estava cheio de medo, cheio de insegurança, quase não falei com ninguém. Mas quando o Vinícius chegou, meu irmão na fé, aí a gente orou juntos, e aí a gente foi juntos e compartilhamos a nossa fé com muitas pessoas. E isso foi uma ilustração que acontece todo o tempo para mim. O reino é melhor quando estamos juntos. Precisamos estar juntos. Jesus diz em João 13, versículo 34, um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A igreja tem que ser dedicada à comunhão. Como está nossa dedicação à comunhão? O que vai ser diferente quando podemos nos reunir novamente? O que vai mudar no nosso convívio quando nós podemos nos ver presencialmente? Precisamos de uma mudança, de nos dedicar novamente. Terceira coisa que ele fala aqui, Atos 2, eles se dedicaram a partir do pão. Partir do pão, para eles, era uma refeição compartilhada em que eles celebravam a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Jesus teve um impacto profundo em cada vida dessa época e também em nossas vidas hoje. O sacrifício de Jesus foi muito real para essas pessoas. Muitos deles até viram Jesus sendo crucificado. E muitos viram ele ser ressuscitado. Jesus era real. Jesus era real para eles. Imagine quão importante foi para eles se encontrar com outros discípulos que te amavam,
para compartilhar uma refeição com as poucas pessoas do mundo que também se dedicaram a Jesus. E aí vocês estão juntos, você parte o pão, bebe o vinho e lembra de Jesus juntos, o que ele fez por nós. Paulo dá as mesmas instruções em 1 Coríntios 11, versículo 23. Ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Como está a nossa dedicação à Santa Ceia? Muitas vezes é fácil perder a razão do que a gente está fazendo atrás de uma tradição, atrás de coisas que são realmente importantes. Essa tradição da Santa Ceia, de tomar o vinho e partir o pão com a outra, foi dado para nós de Jesus. E nós ainda precisamos praticar isso com muito respeito, com muita honra, com muita celebração, com oração, com música. E precisamos parar e ver que Jesus se entregou por mim. Acredite ou não, uma coisa tão simples como se dedicar ao partir do pão e tomar a Santa Ceia, mudou o mundo. Mudou o mundo através desses discípulos. E última colocação é que eles se dedicaram à oração. A oração. Eu acho que a primeira igreja, aqui em Atos 2, realmente enxergava que sem oração, eles não poderiam cumprir a missão de Deus. Ia ser impossível fazer o que Jesus mandou eles para fazer sem oração. Eles realmente queriam ver Deus fazer a coisa, ver Deus agindo. E depois de orar, você pode ver isso vez depois de vez no livro de Atos. Eles oravam e depois levantavam e iam atrás, colocavam as vidas deles em um lugar que Deus poderia usar as vidas deles. A realidade é simples ainda hoje para a nossa igreja, para o nosso grupo. Se nós podemos cumprir a nossa missão sem oração, então a nossa missão é insuficiente e a nossa igreja é irrelevante. Ninguém precisa de nós, esse mundo não precisa de nós, se nós não estamos orando, dedicando tempo todos os dias juntos para orar. Às vezes, oração é apenas um ponto de transição entre as refeições, entre a pregação e a banda voltando para o palco. Mas para eles, a oração era uma coisa principal de todos os dias. Para mim, foi muito inspirador lendo sobre o Daniel essa semana passada. E que ele tinha uma vida dedicada à oração. E a gente pode ver isso em muitas outras pessoas na Bíblia. E Deus trabalhou através dessas pessoas para mudar o mundo, para mudar as pessoas ao redor deles, para mudar as vidas dessas pessoas. Em 1 Tessalonicenses 5:16, diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
como está a nossa dedicação à oração? Quando foi a última vez que você se reuniu com outros discípulos só para orar? A oração tem que ser uma parte significante da nossa igreja. Depois de pensar em tudo isso, eu chego em uma conclusão só. Minha conclusão é que nós precisamos nos dedicar novamente. Nós precisamos nos dedicar novamente. Dedicação é bem diferente do que só fazendo no culto de domingo ou qualquer outra coisa que está planejada. Dedicação é uma coisa pessoal. Dedicação é uma coisa que a igreja deve compartilhar. Por que Deus quer essas coisas para nós? Eu acho que é porque Deus deseja intimidade conosco. Essas ideias, pode dizer, de oração, partir o pão, ensinamentos bíblicos, comunhão, essas são as melhores ideias que a Bíblia oferece para se conectar com Deus. E o nosso mundo realmente está muito afastado de Deus. E o nosso mundo precisa ver uma igreja dedicada. Nós somos pessoas assim como a primeira igreja. E temos que decidir se seremos dedicados assim como eles tiveram que tomar a mesma decisão. É o nosso turno, é a nossa vez de ser dedicados de novo. Eu tenho um desafio para cada família que está assistindo, para cada pessoa que está assistindo hoje à noite. É para cada família juntos decidir a praticar uma das coisas que falamos hoje à noite e se dedicar a fazer essas coisas por uma semana, começando hoje e terminando na próxima quarta. Eu espero que não termine aí, mas eu quero deixar um desafio para vocês, escolher uma das coisas e ser dedicados juntos como uma família. E você tem a completa liberdade de escolher como você vai fazer isso, mas precisamos decidir a nos dedicar a essas coisas. Então, o desafio é escolher entre ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão ou oração. Ou os 4, escolhe um. E que cada família tome a decisão que vai se dedicar a essa coisa por 7 dias. Eu vou deixar agora, depois de terminarmos aqui, que eu quero que vocês tenham um tempo de discussão aí em casa com as pessoas da sua família para decidir qual coisa você vai se dedicar. O que vocês vão fazer juntos. Eu quero que nós praticamos sendo a igreja juntos e não só individualmente. Então eu acho que vai ser um tempo muito bom. Eu queria desejar um feliz aniversário para a Jane e para a Maria Luísa. Parabéns para vocês. Abração. Abraço para vocês. Espero que tenha sido um dia especial para vocês. Todos nós amamos vocês. Eu queria deixar um aviso aqui no fim para o nosso culto de domingo. Esse domingo, nosso culto vai ser com a igreja de Brasília. Vai ser um tempo muito bom e vai ser na página do YouTube da Igreja de Brasília. Então, não vai ser aqui na nossa página no Facebook, mas vamos mandar o link para todos vocês e vamos colocar o link aqui também na nossa página do Facebook. Por favor, comece a convidar os seus amigos e famílias para fazer parte desse culto. Vai ser muito legal e nós vamos poder juntar forças com os nossos irmãos e irmãs que moram em Brasília no nosso culto virtual. Eu também queria deixar uma dica aqui. Se você acha que os seus amigos precisam ouvir a palavra de Deus, que as pessoas que você conhece no Facebook precisam
da Bíblia, de Jesus, e um grupo de discípulos também na vida deles. Eu quero te encorajar a convidar os seus amigos no Facebook para colocar um like, para gostar da nossa página e também compartilhar os vídeos das pregações na sua própria página no Facebook. Cada vez que você faz isso, muitas pessoas têm a chance de ver e escutar a palavra de Deus. Então eu quero deixar com vocês aí uma dica para que vocês podem começar a convidar mais e mais pessoas para gostar da nossa página aqui no Facebook. Já temos 400 e pouco pessoas seguindo a nossa página e eu acho que podemos conseguir e alcançar até mais pessoas fazendo isso. Então, ótima noite para vocês, espero que vocês tenham um ótimo tempo discutindo e tomando uma decisão de se dedicar e ser a igreja de Cristo. Amém. Boa noite.